Iniciamos aqui mais um estudo da EBD, da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. O estudo de hoje é tratando sobre a questão da monarquia, o início da instauração da monarquia em Israel, baseado na revista Realização, a estudo de número 3, que é o reinado de Davi, o Reino Unido em Davi. É importante a gente compreender que como que as coisas antecederam para chegar nesse ponto aí. A história do povo de Deus, segundo a Bíblia, ela são por fases. Nós temos a era dos patriarcas, quando o período em que os hebreus se organizavam em torno de patriarcas, que eram líderes de grandes famílias. Eles desempenhavam funções como chefe militar, sacerdote e líder político. Os principais patriarcas que nós podemos citar são Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos ali, a partir daí, já depois, já do período do Egito, uma posição que nós poderíamos chamar de governos tribais. No tempo do êxodo no Egito, o governo foi exercido por Moisés e posteriormente por Josué. Mas jamais Moisés e Josué, eles quiseram ou tentaram assumir ou ter um título de rei. Eram líderes que estavam sob a regência de Deus diretamente, por isso é um período que nós podemos chamar de um governo realmente teocrático. E Moisés e Josué foram líderes eleitos exclusivamente pela chamada divina. Posteriormente, com a morte de Moisés, com a morte de Josué, que foi quem acabou entrando na terra prometida para cumprimento da promessa feita a Abraão, então nós vemos que é um período em que o povo se estabeleceu na Palestina, e aí naquele tempo Deus também levantou libertadores para livrar o povo de certas opressões. Nesse período, as tribos, cada um estavam estabelecidas já nos seus devidos locais e tinham seus governos independentes, mas nós vemos que quando o povo acabava sendo oprimido e tudo, que eles se voltavam para buscar a ajuda de Deus, Deus levantou homens escolhidos que foram chamados de juízes. Então, nesse período, nós temos um período que é chamado o período dos juízes. Mas o interessante é a gente pensar que ainda no período dos juízes, houve pelo menos duas tentativas ocasionais de estabelecer um tipo de rei em Israel. A primeira tentativa ocorreu com a família de Gideão. O próprio Gideão foi aclamado para governar como rei e estabelecer uma dinastia em Israel, mas ele declinou deste pedido. Ele entendia que Deus era quem deveria dominar sobre o povo. Isso está registrado em Juízes, capítulo 8, 22 e 23. Porém, o filho de Gideão, Abimeleque, ele quis se apoderar dessa liderança. E ele promoveu um verdadeiro massacre contra os seus irmãos, massacre mesmo, matou os seus irmãos, apenas um escapou porque fugiu. E ele então conseguiu exercer certa soberania local durante 3 anos. Até que ele foi abatido pelo Senhor. Isso está registrado em Juízes capítulo 9. Então o período dos juízes foi chegando ao fim num contexto de verdadeiro caos. O texto bíblico diz que não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que queria. Juízes 21, 25. Obviamente que, à luz do contexto do todo o livro, o grande problema do povo não era a ausência de um rei humano, mas a falta de lealdade ao rei divino. Então foi aí que o povo então chegou para Samuel, que era o líder, o sacerdote, o juiz era sacerdote, juiz e era profeta. Isso depois da morte de Eli, por causa do que ocorreu com os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles eram corruptos e acabaram perdendo a arca do Senhor numa batalha contra os filisteus. Então o povo chegou e pressionou Samuel, dizendo que queria um rei.
Então, eles não estavam preocupados em ter governado sobre eles um homem comprometido com a vontade de Deus, mas sim um ser como todas as outras nações. Isso está lá em 1 Samuel 8:20. Ele fala que queria um rei que pudesse ir à frente deles nas suas batalhas, assim como as outras nações. Esse comportamento do povo de Israel foi identificado como uma espécie de apostasia, visto em última análise que os israelitas eles estavam rejeitando o próprio Deus e o seu modelo de governo teocrático, como nós vemos isso em 1 Samuel 8:7. Além disso, Deus, o soberano, não apenas era o grande rei do povo da aliança, mas também o seu guerreiro. Mas o povo queria um rei que lutasse as suas guerras. 1 Samuel 8:20. Então, eles desprezaram o domínio da proteção de Deus. Dessa forma, atendendo essa vontade do povo, Deus acabou permitindo que Samuel pudesse dar condições para que aquele povo pudesse escolher um rei. Ou seja, escolher não, para pudessem ter um rei. E o primeiro rei foi Saul, uma história que foi vista na lição passada, um período de grande fracasso. Agora, interessante, quando a gente pensa nesse período, nesses fatos, a gente pensa o seguinte, que desde o período lá dos governos tribais, e depois com Moisés, depois com Josué, que na realidade essa questão de um rei era novidade. Entretanto, o que é interessante a gente pensar? Deus, já da sua onisciência, ele tinha o propósito de permitir que o povo tivesse um rei. Ou seja, nós vemos isso lá em Gênesis 17, 6 e 16. Gênesis capítulo 17, versículos 6 e 16, menções sobre isso. Nós vemos isso também em Gênesis 35, 11 e em Gênesis 49, 10. Inclusive, através de Moisés, o povo recebeu instruções que regulamentavam a monarquia que seria instituída após a entrada da Terra Prometida. Deuteronômio capítulo 17, de 14 a 20. É complicado a gente compreender isso, porque a gente fica pensando que aquela atitude violou, assim, praticamente como se Deus tivesse fracassado no seu plano. Mas não, Deus não fracassa no seu plano, nunca fracassou nos seus planos. Quando Deus permite que um povo, que alguém, que nós, que eu, que você, escolhamos um determinado caminho, não quer dizer que nós podemos frustrar os planos de Deus. Na realidade, Deus ele permite que algumas coisas sejam feitas. Na sua soberania, ele dá condições para que nós, devido ao nosso livre-arbítrio, façamos as nossas escolhas. Agora, nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Quando aquele povo pediu um rei, exigiu que tivesse um rei, assim como as outras nações, e diferentemente de como Deus estava querendo que eles pudessem seguir os seus caminhos, na realidade eles estavam buscando algo que Deus permitiu, mas Deus tinha um propósito, Deus estava escrevendo a história, como nós vemos nessa lição de hoje. Então foi nesse contexto que Samuel foi instruído pelo Senhor a ungir o primeiro rei de Israel. O ato significativo de o rei ter que ser ungido publicamente pelo profeta do Senhor era uma indicação de que a instituição da monarquia de Israel estava debaixo da autoridade de Deus. Os reis israelitas só teriam sucesso se agissem conforme a orientação especial de Deus. Então, Saul foi escolhido. Nós vemos que foi uma escolha que não foi uma escolha boa. Também é difícil a gente compreender, porque Deus mostrou para Samuel quem era aquele que deveria ser ungido. Mas nós vemos que os caminhos escolhidos por Saul foram caminhos que não agradaram a Deus. Então Deus determinou novamente a Samuel que buscasse uma outra pessoa. Então,
Deus ordenou que o profeta Samuel ungisse aquele que seria o segundo rei de Israel, e esse então seria um homem segundo o seu coração. Esse homem era Davi. E quando nós pensamos nisso, olha só, ainda com Saul reinando, nós vemos que Samuel já saiu para fazer essa unção de Davi, sem saber exatamente quem ele iria ungir. Nós vemos que Davi é o improvável. É o improvável, aquele que o próprio Samuel não via em Davi, naquele momento, a pessoa que deveria ser ungido. Um irmão de Davi, talvez pelo porte físico e tudo mais, pudesse ser o escolhido, mas não. Então esse homem era Davi, uma das pessoas mais improváveis a subir ao trono de Israel. Davi não era perfeito, longe disso, mas ele foi um exemplo notável de rei que buscou a vontade do Senhor, reconheceu suas falhas, demonstrou verdadeiro arrependimento por seus erros e governou o povo de Israel com sabedoria e graça do Senhor. Então a queda de Saul deu lugar à ascensão de Davi. Davi, quando foi ungido, ele não assumiu o trono imediatamente. Davi não quis... O Saul ainda reinava, então Davi ele foi inicialmente servir ao próprio Saul, mesmo sendo ungido, mas ele sabia que Saul era ungido do Senhor, e ele então ele se submeteu à condição de servir a Saul, inclusive libertando Saul dos espíritos malignos que o acometiam, né? Isso é um estudo muito interessante, feito em outro momento, quando Davi, com a sua música, com a sua harpa, ele conseguia acalmar o espírito atormentado de Saul. Agora, outro detalhe interessante. Quando nós pensamos que Samuel ungiu Saul, melhor dizendo, Samuel ungiu Davi, ou seja, estava pronto, ele já seria o rei, mas não. Ele apenas foi ungido, foi o escolhido. E Davi foi ungido 3 vezes antes de se tornar realmente um rei sobre todo Israel. E aí volta aquela situação que nós já comentamos, de que os governos eram tribais, né? A primeira vez, Davi foi ungido pelo profeta Samuel lá no meio da sua família, com Jessé, seu pai, e todos os seus irmãos. 1 Samuel 16:13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, diz o texto bíblico, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. A segunda vez foi pelos anciãos de Judá em Hebrom, logo após a morte do rei Saul. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, que diz: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E a terceira vez ele foi ungido por toda a nação de Israel, tanto Judá como Israel juntos. 1 Crônicas 11:13 e 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. O texto bíblico diz o seguinte: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra por intermédio de Samuel. Ou seja, a unção de Samuel não foi invalidada de forma alguma. A unção de Samuel prevalecia. Só que Deus age no seu tempo. Deus tem o tempo certo. E no tempo certo, naquele processo de crescimento, de estabelecimento de Davi, foi que ele veio a se tornar rei sobre todo o exército. Toda a nação de Israel. Bom, é interessante a gente pensar que Davi assumiu o trono e nós vemos que ele reinou por aproximadamente 7 anos em Hebrom, depois sobre Judá, sobre Judá, e depois 33 em Jerusalém, sobre Judá e todo Israel. A segunda e a terceira unção foram vistas como a continuação e a extensão da primeira unção de Samuel. Foi a mesma unção que passou por estágios de expansão em períodos consecutivos.
E nós vemos que toda a história de Davi, as suas batalhas, as suas vitórias, as suas derrotas, os seus pecados, que não foram muitos, mas também o seu arrependimento, o seu quebrantamento, mostraram que ele era realmente o homem segundo o coração de Deus. E interessante que nós vemos no texto de Atos, capítulo 13, versículo de 16 a 23, Paulo dando um testemunho sobre esse histórico aí da mão de Deus dirigindo a história, e que tudo tinha um propósito: apontar para Jesus Cristo. Olha só, nós podemos aqui dizer o seguinte, que no capítulo 13 de Atos, versículos 16 a 23. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou o testemunho de Deus sobre Davi. Olha só, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E o versículo 23 diz aqui, de Atos: da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Ou seja, da descendência de Davi. Então Deus estava escrevendo a história. Às vezes o homem pensa que está tomando suas decisões e que Deus perdeu o controle. Errado. Deus tem o controle de tudo. Deus tem a sua soberania e nós estamos sob a sua vontade. Por isso que é importante que nós possamos compreender quando Deus diz não, quando Deus diz espera, quando Deus diz dá respostas que nós achamos que não são as respostas que nós queremos, ou coisas que pedimos a Deus. Davi, com certeza, aos olhos humanos, não era a pessoa que tinha condições de ser um rei. A sua aparência, as suas capacidades, alguém que estava apenas cuidando das tarefas praticamente como se fossem inferiores lá da sua família, foi escolhido para reinar sobre todo Israel. Mas dele, da sua descendência, viria então Jesus Cristo. Ou seja, todo esse processo, nós vemos um trabalho de Deus desenhando a sua história, escrevendo sua história, apontando então para Jesus Cristo, para a encarnação de Jesus Cristo, para a descida de Deus Pai como Deus Filho em nosso meio. Que nós possamos aprender muito mais sobre Davi, lermos os salmos que ele escreveu, tantas coisas maravilhosas, e vermos que, apesar dos erros terríveis, erros realmente reprováveis, mas ele se curvou diante de Deus em arrependimento. E essa situação está para nós também. Todos nós estamos passíveis de erros, de falhas, mas Deus é um Deus misericordioso. Ele é capaz de nos levantar, nos estender a mão e nos dar condições de sermos alguém que está caminhando para ser segundo o coração dele, de Deus, que é o propósito que nós caminhemos sempre na busca dessa aproximação, dessa perfeição na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos aprender cada vez mais com esses textos bíblicos que nos ensinam bastante.
Um bom domingo a todos.